Quais os alimentos que você não deve comer, hipótese alguma, numa dieta de emagrecimento? Vamos lá, já clica no gostei, se inscreva aqui no canal. E pessoal, lembrando, hoje até meia-noite é a promoção de lançamento do meu curso de suplementação para praticantes de musculação. O valor é 1.200 e no lançamento hoje até meia-noite é 600. Galera, vale 1.200. Eu estou cobrando 600 por causa do lançamento. Esse é o valor do meu trabalho, de todo o meu empenho. Então aproveita, não é tática de marketing nem nada. Meia-noite encerra, ok? Então já agradeço ao Prestígio por esse trabalho que demandou quase 6 meses aí de muito empenho. O que a gente tem que começar entendendo? Tem que começar entendendo que existem vários vídeos desse pelo YouTube e que nesses vídeos as pessoas fazem um super sensacionalismo de alguns alimentos. Não coma isso, porque isso vai reduzir esse hormônio. E você olha e você fala, não, simplesmente não. Então, quando um aluno meu me pergunta alguma coisa, qual que é o meu empenho? Para que realmente eu evite esse sensacionalismo e responda aquilo de forma mais fiel possível. Quando você vai para o YouTube, o pessoal tenta fazer um sensacionalismo para trazer mais visualização. Eu trato todos vocês aqui como meus alunos. Logo, sempre o que eu respondo aqui não é pensando em visualização. Visualização é uma consequência. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque você vai encontrar vídeos por aí que realmente as pessoas vão caracterizar 10 alimentos para você não consumir. E isso não existe. Por quê? Um alimento, ele tem um valor energético, um valor nutricional. Então ele vai ter carboidrato, proteína, gordura, pode ter, né? Fibra, micronutrientes, fitoquímicos, etc. Quando você fala, por exemplo, de fazer uma dieta flexível, ou até mesmo encaixar alguma besteirinha, como eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, lembra sempre de procurar Leandro Twin mais tema, você já conclui que se você quiser emagrecer tomando sorvete, dá. Desde que você coma menos, você ingira menos calorias do que o que você gasta. Obviamente a pergunta é, isso é uma boa estratégia? Uma porcaria. Porque o sorvete é uma caloria que é vazia, ele vai te deixar com fome pra caramba. Antigamente o sorvete era recheado de gordura trans, né? Hoje a gente já sabe que é um pouco diferente. Mas de qualquer forma não é um alimento adequado para você fazer isso. Mas existe a possibilidade. Agora a reflexão é, se você consegue emagrecer tomando sorvete desde que esteja dentro das suas calorias diárias, e você realmente consegue, não que seja uma boa estratégia, por que eu não vou conseguir consumir alimento X, Y, fruta? Ou seja, desde que esteja no déficit energético, você consegue. Agora, como que você vai se manter em déficit energético da maneira mais confortável possível? É aí que entra o profissional. Por quê? Porque mais ou menos falando, qualquer um consegue emagrecer. Qualquer um já emagreceu por conta própria. Agora, quantos conseguem emagrecer sem sofrimento demasiado? Quantos conseguem emagrecer e não recuperar o peso? É aí que entra o conhecimento. Eu não vou nem tentar vender meu peixe aqui, é aí que entra o bom profissional. Não. Simplesmente é aí que entra o conhecimento. Você pode adquirir o conhecimento ou contratar alguém para aplicar todas as suas horas de estudo em você mesmo de uma forma mais rápida, ganhando tempo. E o não desgaste por estudar, testar e errar, etc., que é a experiência prática, que não deixa de ser um conhecimento. Um alimento que você deve repensar se você usa na sua dieta de perda de peso. O suco de uva integral. Ele é show de bola? É. Ele é de baixo índice glicêmico? É. Qual que é o problema dele? O problema dele é que um copo você vai ter muita caloria. Por exemplo, você vai chegar a ter quase 150 calorias num copo de suco. Mas 150 não é muito. Sim, mas 150 de brócolis dá 300 gramas de brócolis. É um prato. O que vai te dar mais saciedade? Um copo de suco ou 300 gramas de brócolis? Então é nesse momento que você começa a perceber que a escolha dos alimentos, elas vão influenciar diretamente no teu conforto. E é isso que eu tenho que bater tanto na tecla com as pessoas. A dieta, ela vai implicar em luta, em dor, porque assim, vai estar mudando. Você está agredindo a tua a sobrevivência, não é? O seu estoque é limitado. Você está usando do teu estoque e você está indo a favor da morte. O corpo vai tentar frear isso, aumentando fome, te deixando indisposto. Só que se você consegue controlar isso de uma maneira inteligente, isso fica o mais confortável possível. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que está com fome e antes de dormir, eu falo para ela, toma um copo de suco de uva integral. Poxa, aí ela fala, mas tá.
Ela vai fazer quanto? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 30 dias, se ela for hardcore, fervorosa, 3 meses, mas depois não. E depois ela tem uma compulsão alimentar e ferra com tudo. Agora, se eu falar para ela, olha, você está com fome de dormir? Tô. 100 gramas de frango, tá? E 300 gramas de brócolis. Ela fala, eu nem consigo comer tudo isso. Pode ser só uns 200? Aí você fala, aí é legal. Lembro que eu atendi um aluno meu, Mário. Mário, um abraço se estiver vendo esse vídeo. E ele tinha 160 quilos. E ele falou, se não for com vocês, eu e meu irmão que é nutricionista, eu não quero mais. Eu vou fazer bariátrica. Chamou a responsa pra gente. Falei, beleza. Elaboramos uma estratégia. Ele voltou depois de 30 dias, tinha perdido quase 7 quilos, mantendo a massa muscular. Obviamente ele perdeu isso porque ele era muito grande, muita retenção de líquido, etc. E aí, qual que foi a dificuldade com a dieta? Ele falou, eu tive dificuldade, eu não conseguia comer tudo. Aí você fala, fantástico. Aí você sorri, porque perder 7 quilos ele perderia. Agora, empurrando comida, é aí que tá. Então, suco de uva integral. Você gosta de beber alguma coisa com a refeição? Pula para um suco de acerola, um suco de limão com adoçante. É muito mais inteligente. Vou colocar fruta na dieta porque eu gosto. Show de bola. Fruta é excelente numa dieta de emagrecimento. Agora, não coloca banana não, abacate. Coloca melão, melancia, morango, que vai ter menos da metade das calorias. Então, não é que é proibido comer banana, é que talvez se você tem apetite, seja mais inteligente trocar por outra fruta. Leandro Twin, 30 gramas de aveia, que é uma colher de sopa bem cheia, daquelas colheres de sopa, sabe aquelas de revista mesmo, coisa para se esconder atrás. Você está falando ali de quase 100 calorias. Vamos pegar um prato de arroz e feijão, 100 gramas de arroz e feijão, 100 calorias. Leandro Twin, posso comer arroz? Pode. O feijão, fantástico. O feijão é baixíssimo índice glicêmico, fibroso, dá um nível de saciedade absurdo, tem baixo carboidrato, tem proteína vegetal que você pode contabilizar na sua dieta sem ser de uma maneira excessiva. Então, você vai consumir o quê? Você vai consumir suco de uva integral, 2 copos, ou um prato de arroz e feijão. Então, entenda isso. Não tem alimento que vai frear o teu emagrecimento. Não existe. Nem mesmo hambúrguer, nem mesmo isso. Desde que você continue em déficit calórico no seu dia. Agora, é muito mais difícil você se manter em déficit calórico comendo alimentos que têm um valor energético muito alto. É esse que é o lance. Vou consumir uma carne gorda. Cai na mesma coisa. Vou pegar 100 gramas de costela. Vale mais a pena eu consumir 250 gramas de patinho. São 2,5 vezes mais volume. Pepino. Em 100 gramas de pepino, você vai conseguir só 20 calorias. Ou seja, você pode pepinar a sua dieta de forma muito à vontade. Porque se você comer meio quilo de pepino, você vai acordar com um cara de pepino e você vai ter consumido só 100 calorias, que equivale a um copo de suco de uva integral. Não tenho nada contra o suco de uva integral. É só porque ele calhou de ser o primeiro, ele vai até o fim comigo agora apanhando, né, sem dó, até 10 minutos apanhando. Mas realmente é isso, pessoal. Sempre pense nos alimentos que têm menor densidade energética. Ou seja, o que você vai pesquisar dele, 100 gramas, por exemplo, e ele vai ter sempre menos de 100 calorias. Isso é um parâmetro muito bom para uma dieta de emagrecimento. Feijão, calorias, coloca lá, pesado pronto. Em 100 gramas tem mais ou menos 100 calorias. Um bom alimento. Poxa, vou pegar agora a granola. 100 gramas de granola vai ter quase 400 calorias. Novamente, não é que você não pode usar, mas talvez se você precisa de 400 calorias, vale mais a pena comer 400 gramas totais de arroz e feijão. Vai ser muito mais saciador. E quando falamos das gorduras? Pessoal, as gorduras, ela tem bastante caloria, sempre. Então você vai pegar oleaginosas, amendoim, castanha, nozes, todos eles vai ter bastante. Mas a saciedade da gordura, ela é um pouquinho diferente. Então você consegue consumir gorduras e ter uma saciedade maior. Então se em 30 gramas de amendoim a gente tem quase 100 calorias, isso parece que tudo bem sem consumir exagero, porque ela dá uma saciedade maior. Então você reduz as porções de gorduras, mas você ainda continua consumindo. Uma gordura que é excelente para a dieta é a gema de ovo, porque ela tem um valor calórico legal, porém ela tem 3 gramas de proteína de alto valor biológico. Então não se joga a gema fora numa dieta cut. Você, pelo contrário, se tiver que tirar a gema,
talvez pense em fazer outra manobra, tá? Isso vai depender de paladar, claro, mas fazer outra manobra para tirar o ovo inteiro logo e de repente aumentar um pouquinho do frango para que não haja desperdício, certo? Então sempre procurem alimentos de densidade energética baixa numa dieta de emagrecimento. Leandro, você fala assim, parece fácil, mas eu não sei qual que é o top 10 alimentos que tem menos calorias. Você acha que eu ia te deixar na mão assim? Não, jamais. Eu fiz um vídeo aqui com os alimentos de densidade energética mais baixos para você já colocar na sua dieta. Então confere esse vídeo.